O ano de 2025 foi repleto de desafios, mas também oportunidades para a piscicultura no Brasil. Chegou a hora de fazermos mais um balanço do ano de 2025 e expectativas para 2026. O nosso convidado de hoje é o presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Francisco Medeiros. O presidente já está com a gente e vai nos dar aqui esse balanço. Seja bem-vindo com a gente, viu, presidente? Muito obrigado pela presença. Tudo bem por aí? Eu que agradeço, principalmente assim, depois de um ano de trabalho, né? Nada melhor do que a gente olhar para trás e ver os resultados, principalmente os positivos. Bom, falando em resultado positivo, vamos começar por esse balanço positivo. Então, quais foram os pontos de destaque desse ano para a piscicultura no país? O que você destacaria como avanços, pontos positivos mesmo para o setor? Bom, a gente sempre está focado na questão relacionada ao mercado. Hoje nós temos 3 espécies de cultivo que dominam o nosso negócio. Primeiro a tilápia, com quase 70%, seguido do tambaqui e do pirarucu. E para essas 3 espécies, quando se trata principalmente de mercado interno, foi um ano extremamente positivo. O tambaqui esteve presente na maioria dos eventos, né? Pelo Brasil afora, até fora do Brasil. O pirarucu cada dia mais ganhando um espaço nas mesas gourmet, principalmente, porque, afinal de contas, é um produto fantástico. E a tilápia, né, que é quem efetivamente domina o mercado, foi um ano, apesar de todas as incertezas com relação às questões políticas do Brasil e econômica, continuou crescendo dentro do mercado, continuou aumentando o seu consumo em todas as classes sociais. Então, isso é um resultado extremamente positivo, principalmente em função da resiliência do produtor brasileiro. Então, a gente sempre fala que o produtor de peixes de cultivo no Brasil, ele é um produtor do agronegócio. E o agro brasileiro é um dos mais resilientes do mundo, né? Independente das condições climáticas, regulatórias, ele está encontrando oportunidades, meios de continuar e sendo competitivo de uma maneira correta, dentro, inclusive, de toda a questão, de toda a legalidade da legislação nos permite. E aí um dado importante para fechar esse tema. O Ministério da Pesca e Aquicultura, após vários anos sem estatística, apresentou esse ano a sua estatística de pesca e aquicultura. E, para nossa surpresa, algo que a gente já sabia, mas é bom que fique claro, a produção aquícola, ou seja, a produção de fazendas, de cultivo de produtos aquícolas, já é o dobro praticamente da produção da pesca no Brasil. Significa que nós estamos no caminho certo, trazendo cada dia produtos melhores e mais competitivos para o nosso consumidor. Agora, presidente, o 2025, se eu não me engano, foi um ano que a Peixe BR completou 10 anos, não é isso? Você avalia como um ano, uma década, digamos assim, de avanços também? Como você avalia a atuação da Peixe BR em 2025? Também foi um ano positivo para a entidade? Claro. Nós temos na piscicultura brasileira dados de produção, de consumo até a Peixe BR e depois da Peixe BR. A tilapicultura especificamente cresceu 2 dígitos, mais de 10% ao ano nos últimos 10 anos. Nós nunca tivemos uma série histórica de uma proteína animal, seja suíno, ave, bovino, ovos ou leite no Brasil, que tenha tido uma série histórica de crescer continuamente 10% ou mais de 10% ao ano. Isso é resultado principalmente da organização setorial, trazer toda a cadeia produtiva para discutir o que efetivamente nós precisamos. Na Peixe BR é muito claro assim, o norte que a gente tem que seguir. O primeiro deles é a competitividade, ou seja, qualquer ato que seja feito tem que melhorar a competitividade para o setor. E como resultado disso, nós temos a tilapicultura, a maior produtividade por área do mundo, temos uma tilapicultura que é a mais tecnológica do mundo, seja na produção ou no processamento, e se você observar em todos os seus aspectos, efetivamente a gente se distanciou muito da própria atividade de piscicultura em outros países nessa década. Então, o resultado é positivo, a gente não construiu isso sozinho de maneira nenhuma, teve o papel das instituições públicas, seja governo, pesquisadores, o público, a imprensa, ou seja, nós andamos juntos durante esses 10 anos e os resultados estão aí.
ou seja, o melhor indicador é aquele indicador em que a atividade cresce, o produtor melhora a sua condição socioeconômica e o consumidor tem na sua disponibilidade, na sua mesa, esse produto que a gente produz. Muito bacana. A gente, é claro, gosta de reforçar aqui os pontos positivos, mas é claro que 2025 também apresentou alguns desafios para o setor. Queria que o senhor trouxesse para a gente quais foram os grandes desafios para a piscicultura e que a Peixe BR, inclusive, tomou à frente aí ao longo de 2025. Bom, normalmente quando se completa assim, uma data dessa, a gente faz festa para comemorar, né? E a gente está comemorando, sim, mas esse ano, de todos esse período, foi o ano mais difícil. O produtor, a cadeia produtiva toda, aprendeu a conviver com as questões relacionadas à sanidade, custos de produção e mercado. E isso hoje nós fazemos muito bem. Mas nós não estávamos preparados para as questões políticas. Os grandes entraves que nós tivemos esse ano foram 100% relacionados a regulatórios do governo, começando pela importação de tilápia do Vietnã, em um momento de super safra aqui no Brasil, extremamente sensível, não levando em consideração todos os riscos sanitários dessa importação e os riscos socioeconômicos dela também, em função de um acordo político. Uma outra questão importante que estamos lidando nesse momento é o Ministério do Meio Ambiente fez uma proposta que vai ser votada, era para ser votada agora em dezembro, será em janeiro, da inclusão da tilápia como espécie invasora. Isso é o pior que pode acontecer para uma atividade econômica em qualquer parte do mundo. Haja vista que esse foi um compromisso que o Brasil, mais 187 países, assumiram na COP15 de erradicar pelo menos 50% das espécies invasoras até 2030. A inclusão da tilápia significa que a gente entra no radar do governo brasileiro para erradicação. Nós tivemos uma reunião com uma secretária de biodiversidade do MMA e ela foi muito clara em defender a inclusão da tilápia, que está provocando prejuízos econômicos ao Brasil. E o negócio é exatamente o contrário. Então foi um ano, como dizer assim, para não esquecer. Mas nós temos a certeza de reverter todas essas ações, seja com relação às importações, porque nós somos muito mais competitivos do que o Vietnã, desde que tem as mesmas igualdades de protocolos de produção e processamento e comercialização. E com relação a essa lista de invasora, eu acredito que até 27 de janeiro haverá racionalidade no Ministério de Meio Ambiente do Brasil. Bom, e aí agora a gente abre um espaço aqui para fazer as projeções para 2026, um ano que promete ser muito movimentado. A gente tem no ambiente político, né, eleições, então um ano mais curto quando a gente pensa em atividades legislativas. Segundo semestre vai ficar paralisado por conta das eleições, então muita coisa tem que acontecer no primeiro semestre, pelo menos quando a gente pensa em avanços lá no legislativo, né? Enfim, quero saber as suas projeções aí tanto do ponto de vista político, né, para o setor, mas também do ponto de vista de produção, de oportunidades, de novos mercados, de repente, enfim. Como você avalia que será o ano para o setor da piscicultura? A produção de peixe no Brasil, 98% é de pequenos produtores, peixes de cultivo. E nós esperamos para 2026 um olhar do governo federal, principalmente para esses 98%, porque as ações que foram feitas em 2025 praticamente tiram esses produtores do radar. Nós temos muito confiança no ano de 2026, haja vista que estamos nos preparando cada vez mais para ir para o mercado, entregar ao consumidor um produto de melhor qualidade e um produto mais competitivo. A gente está observando, inclusive, o lançamento de vários produtos, seja de pirarucu, tambaqui e de tilápia, para o consumidor nesse ano de 2026, e nós acreditamos que estaremos aqui no final de 2026 falando das boas que aconteceram no ano. O setor está preparado, fez os seus investimentos, está confiante no governo também de fazer a sua parte, independente de política, porque é um ano extremamente sensível. A gente sempre diz, olha, vamos pedir para o governo não fazer nada contra a gente, que a gente conduz até o final do ano sem problemas.
Muito bem, presidente. Eu tenho certeza que no fim do ano que vem a gente vai voltar a conversar aqui, fazer esse balanço novamente e trazer boas notícias, é claro, em relação a 2026. Eu quero agradecer demais a gentileza de mais uma vez ter conversado aqui com a gente. O senhor já é um parceiro nosso, sempre atende às nossas demandas. Então, desde já quero agradecer e também desejar aí um 2026 de muito trabalho, de muito sucesso para vocês aí da Peixe BR, viu, presidente? E eu deixo aqui a lembrança, tá? Final de ano, festas de final de ano é com peixe de cultivo. Pirarucu, tambaqui e tilápia. Tá certo. Valeu, presidente. Obrigado. Até a próxima. E a gente termina aqui mais um Balanço 2025, expectativas 2026. Hoje a gente conversou com o setor da piscicultura. A gente se encontra no próximo Balanço. Até lá.